Olá, cabecinhas lindas! Aqui é a Raíssa Lemos do blog Lendo a Vida e no vídeo de hoje nós daremos continuidade ao nosso projetinho de Halloween. É isso aí, o nosso especial Outubro Dark, e hoje nós teremos mais um conto, dessa vez nesta outra edição. E eu falei pra vocês que à medida que a gente fosse lendo o conto, eu iria mostrar também um pouquinho das edições. Então, como vocês podem ver, é uma edição lindíssima, capa dura. Vou mostrar um pouquinho da lombada. É assim, o corte amarelinho, a página é amarelada. Ó. Mais detalhes da edição. Essa é uma edição que eu gosto muito, é da Companhia das Letras. Nós temos aqui o sumário. Temos também a apresentação. E aí, já começam os contos, certo? Mas eu não vou falar de todos eles, como vocês sabem, o intuito deste nosso quadro é a gente ler um ou dois contos de cada uma dessas coleções que eu tenho, que são duas na realidade. Inclusive, já saíram 2 vídeos deste quadro. Se você ainda não assistiu, eu vou estar deixando aqui no box de descrição os links, ou então aqui como vídeos recomendados. O conto que eu escolhi para o vídeo de hoje, ele tem um título bem macabro. É assim: Os Olhos que Comiam Carne, de Humberto de Campos. Minha gente, eu estou esperando por este título que seja um conto assim bem assustador. Eu não conheço, nunca li nada deste autor, então, sem mais demoras, vamos ao conto. Os Olhos que Comiam Carne, Humberto de Campos. Na manhã seguinte à do aparecimento nas livrarias do 8º e último volume da História do Conhecimento Humano, obra em que havia gasto 14 anos de uma existência consagrada inteira ao estudo e à meditação, o escritor Paulo Fernando esperava inutilmente que o sol penetrasse no quarto. Estendido de costas na sua cama de solteiro, os olhos voltados na direção da janela, que deixara entreaberta na véspera para a visita da claridade matutina, ele sentia que a noite ia se prolongando demais. O aposento permanecia escuro. Lá fora, entretanto, havia rumores de vida. Bondes passavam tilintando, havia barulho de carroças no calçamento áspero, automóveis buzinavam como se fosse dia alto. E, no entanto, era ainda noite. Atentou melhor e notou o movimento na casa. Distinguia perfeitamente o arrastar de uma vassoura varrendo o pátio. Imaginou que o vento tivesse fechado a janela, impedindo a entrada do dia. Ergueu então o braço e apertou o botão da lâmpada, mas a escuridão continuou. Evidentemente, o dia começava bem. Comprimiu o botão da campainha e esperou. Ao fim de alguns instantes, batem docente à porta. Entra, Roberto. O criado empurrou a porta e entrou. Esta lâmpada está queimada, Roberto? Indagou o escritor ao escutar os passos do empregado no aposento. Não, senhor, está acesa. Acesa? A lâmpada está acesa, Roberto? Exclamou o patrão, sentando-se repentinamente na cama. Está sim, senhor. O doutor não vê que está acesa por causa da janela que está aberta. A janela está aberta, Roberto, gritou o homem de letras com um terror estampado na fisionomia. Está sim, senhor, e o sol está no meio do quarto. Paulo Fernando mergulhou o rosto nas mãos e quedou-se imóvel, petrificado pela verdade terrível. Estava cego. Acabava de se realizar o que havia muito prognosticavam os médicos. A notícia daquele infortúnio em breve se espalhou pela cidade, impressionando e comovendo quem a recebia. A morte dos olhos daquele homem de 40 anos, cuja mocidade tinha sido consumida na intimidade de um gabinete de trabalho e cujos primeiros cabelos brancos haviam nascido à claridade das lâmpadas, diante das quais passara 8.000 noites estudando, enchia de pena os mais indiferentes à vida do pensamento. Era uma força criadora que desapareceria. Era uma grande máquina que parava. Era um facho que se extinguia ao meio da noite, deixando desorientados na escuridão aqueles que o haviam tomado por guia.
E foi quando, de súbito e como que providencialmente, surgiu na imprensa a informação que o professor Platen de Berlim havia descoberto um processo para restituir a vista aos cegos, uma vez que a pupila se conservasse íntegra e se tratasse apenas de destruição ou defeito do nervo óptico. E com essa informação, a de que o eminente oculista passaria em breve pelo Rio de Janeiro, a fim de realizar uma operação deste gênero em um opulento estancieiro argentino que se achava cego havia 6 anos e não tergiversara em trocar metade da fortuna pela antiga luz dos seus olhos. A cegueira de Paulo Fernando, com suas causas e seus sintomas, se enquadrava rigorosamente no processo do professor alemão. Dera-se pelo seccionamento do nervo óptico. E era pelo restabelecimento deste, por meio de ligaduras artificiais, como uma composição metálica de sua invenção, que o sábio de Berlim realizava o seu milagre cirúrgico. Esforços foram empregados assim que Platen desembarcasse no Rio de Janeiro por ocasião da sua viagem a Buenos Aires. 3 meses depois, efetuava-se de fato esse desembarque. Para não perder tempo, Paulo Fernando se achava desde a véspera no grande hospital de clínicas e encontrava-se já na sala de operações quando o famoso cirurgião entrou, rodeado de colegas brasileiros e de 2 auxiliares alemães que o acompanhavam na viagem, e lhe apertou vivamente a mão. Paulo Fernando não apresentava na fisionomia o menor sinal de emoção. O rosto escanhoado, o cabelo grisalho e ondulado posto para trás, e os olhos abertos, olhando sem ver, olhos castanhos, ligeiramente saídos pelo hábito de vir beber sabedoria aqui fora, e com laivos escuros de sangue, como reminiscência das noites de vigília. Vestia pijama de tricoline branca de gola caída. As mãos de dedos magros e curtos seguravam as 2 bordas da cadeira, como se estivesse à beira de um abismo e temesse tombar na voragem. Olhos abertos, piscando, Paulo Fernando ouvia em torno ordens em alemão, tinir de ferros dentro de uma lata, jorro d'água e passos pesados ou ligeiros de desconhecidos. Esses rumores todos eram, no seu espírito, causa de novas reflexões. Só agora, depois de cego, verificara a sensibilidade da audição e as suas relações com a alma, através do cérebro. Os passos de um estranho são inteiramente diversos daqueles de uma pessoa a quem se conhece. Cada criatura humana pisa de um modo. Seria capaz de identificar agora pelos passos todos os seus amigos, como se tivesse vista e lhe pusessem diante dos olhos o retrato de cada um deles. E imaginava como seria curioso organizar para os cegos um álbum auditivo, como os de datiloscopia, quando um dos médicos lhe tocou no ombro, dizendo-lhe amigavelmente: "Está tudo pronto, vamos para a mesa? Dentro de 8 dias estará bom." O escritor sorriu cético. Lido nos filósofos, esperava indiferentemente a cura ou a permanência na treva, não descobrindo nenhuma originalidade no seu castigo e nenhum mérito na sua resignação. Compreendia a inocuidade da esperança e a inutilidade da queixa. Levantou-se, assim, tateando, e pela mão do médico subiu na mesa de ferro branco. Deitou-se ao longo, deixou que lhe pusessem a máscara para o cloroforme. Sentiu que ia ficando leve, aéreo, imponderável, e nada mais soube nem ouviu. O processo Platen era constituído por uma aplicação da lei de Röntgen, que resultou o raio-x que punha em contato, por meio de delicadíssimos fios de hêmera, liga metálica recentemente descoberta, o nervo seccionado. Completava-o uma espécie de parafina adaptada ao globo ocular, a qual, posta em contato direto com a luz, restabelecia integralmente a função deste órgão. Cientificamente, era mais um mistério do que um fato. A verdade era que as publicações europeias faziam, levianamente ou não, referências constantes às curas miraculosas realizadas pelo cirurgião de Berlim.
e que seu nome em breve correria ao mundo como o de um dos grandes benfeitores da humanidade. Meia hora depois, as portas da sala de cirurgia do grande hospital de clínicas se reabriam. E Paulo Fernando, ainda inerte, voltava, em uma carreta de rodas silenciosas, ao seu quarto de pensionista. As mãos brancas postas ao longo do corpo eram como as de um morto. O rosto e a cabeça, envoltos em gaze, deixavam à mostra apenas o nariz afilado e a boca entreaberta. E não tinha decorrido outra hora e já o professor Platen se achava de novo a bordo, deixando a recomendação de que não fosse retirada a venda que puseram no enfermo antes de 2 semanas. 12 dias depois, passava ele de novo pelo Rio de regresso para a Europa. Visitou novamente o operado e deu novas ordens aos enfermeiros. Paulo Fernando se sentia bem, recebia visitas e palestrava com os amigos. Mas o resultado da operação só seria verificado 3 dias mais tarde, quando se retirasse a gaze. O santo estava tão seguro do seu prestígio que ia-se embora sem esperar pela verificação do milagre. Chega, porém, o dia ansiosamente aguardado pelos médicos mais do que pelo doente. O hospital se encheu de especialistas, mas a direção só permitiu na sala em que ia se cortar a gaze a presença dos assistentes do enfermo. Os outros ficaram fora, no salão, para ver o doente depois da cura. Pelo braço de 2 assistentes, Paulo Fernando atravessou o salão. Daqui e dali vinham-lhe parabéns antecipados, apertos de mão vigorosos, que ele agradecia com um sorriso sem endereço. Até que a porta se fechou, e o doente, sentado em uma cadeira, escutou o estalido da tesoura cortando a gaze que lhe envolvia o rosto. 2, 3 voltas são desfeitas. A emoção é funda e o silêncio completo como o de um túmulo. O último pedaço de gaze rola no balde. O médico tem as mãos trêmulas. Paulo Fernando, imóvel, espera a sentença final do destino. Abra os olhos, diz o doutor. O operado, olhos abertos, olha em torno. Olha e, em silêncio, muito pálido, vai se pondo de pé. A pupila entra em contato com a luz e ele enxerga, distingue, vê. Mas é espantoso o que vê. Vê ao redor criaturas humanas. Mas essas criaturas não têm vestimentas, não têm carne, são esqueletos apenas. São ossos que se movem, tíbias que andam, caveiras que abrem e fecham as mandíbulas. Os seus olhos comem a carne dos vivos. A sua retina, como os raios-x, atravessa o corpo humano e só se detém na ossatura dos que o cercam e diante das coisas inanimadas. O médico à sua frente é um esqueleto que tem uma tesoura na mão. Outros esqueletos andam, giram, se afastam, se aproximam, como num bailado macabro. De pé, os olhos escancarados, a boca aberta e muda, os braços levantados numa atitude de pavor e de pasmo, Paulo Fernando corre na direção da porta, que adivinha mais do que vê, e abre-a. E o que enxerga na multidão de médicos e amigos que o aguardam lá fora é um turbilhão de espectros. Afastem-se, afastem-se! Íntima num urro que faz estremecer a sala toda. E metendo as unhas no rosto, afunda-as nas órbitas. Arranca num movimento de desespero os 2 glóbulos ensanguentados e tomba escabujando no solo, esmagando nas mãos aqueles olhos que comiam a carne e que, devorando macabramente a carne dos vivos, transformavam a vida humana em torno em um sinistro baile de esqueletos. Vamos conversar sobre este conto agora. Peço a vocês que não superou as minhas expectativas, infelizmente. Foi um conto bem ok. Pelo título, eu esperava bem mais. Talvez tenha sido o fato do conto ser tão curtinho que o autor não teve assim muito espaço para crescer a história, para fazer a gente sentir alguma espécie de empatia pelo personagem. E se fosse para dar notas para o primeiro conto,
O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe, eu daria nota 9. Já para o conto de hoje, Os Olhos que Comiam Carne, de Humberto de Campos, para ser legal, eu daria aí um 4. Bom, minha gente, eu já comparei, dei nota para ambos os contos, porque, infelizmente, nós vamos ter que encerrar o nosso especial Outubro Dark com esses dois contos mesmo, porque já estamos aí no finalzinho do mês, mas não tem problema, porque 2020 vem aí e a gente volta com mais ideias, com mais contos de terror e horror. Você que gostou das edições que eu mostrei, que são essas aqui, a gente leu um conto desta e desta. E se você quiser ler todos os outros contos dessas edições, eu vou estar deixando o link aqui no box de descrição para você adquirir. E se você adquirir através desses links, você vai estar ajudando bastante o nosso canal a crescer, a continuar esse projeto, né, minha gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu joinha. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários que eu quero saber. Então é isso. Um ótimo Halloween, um beijo e até o próximo vídeo.